Romanos capítulo 3, do verso 21 ao 31. Diz assim, irmãos, a santa, inerrante palavra do nosso Deus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Até aí, que o Senhor possa nos trazer a devida iluminação da sua palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu acredito que todos já receberam uma boa notícia depois de um momento turbulento e difícil. Deixe-me ilustrar isso. Imagine você indo ao médico para se consultar, então você recebe o diagnóstico do médico. Você está com uma doença séria. Naquele momento, o chão parece desaparecer dos seus pés. O desespero bate à porta. Naquele momento, você entra em pânico, fica muito aflito, mas o médico, ele olha para você e diz: para a sua doença, nós temos a cura. É o que acontece aqui, irmãos, nessa porção que nós lemos da carta de Paulo aos Romanos. Depois de escrever sobre a universalidade do pecado, a má notícia que todo homem e mulher precisa ouvir, que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, e a própria lei confirma isso, porque por meio da lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo, então, depois de dar a má notícia que todos estão perdidos, Paulo traz, então, as boas novas, afirmando que a parte dessa lei acontece algo maravilhoso. Acontece a manifestação da justiça de Deus. Ele diz que no momento estratégico, Deus, ele manifesta a sua justiça. E aqui, irmãos, chegamos ao coração da carta aos Romanos. Quando Paulo, ele responde à pergunta: de acordo com o Evangelho, como Deus Santo pode justificar os pecadores? Já que a justiça de Deus exige a morte do pecador, e o seu amor deseja ofertar-lhe a felicidade eterna, como Deus, ele pode resolver esse dilema, salvando os pecadores sem deixar de ser justo? Como é que Deus faz isso?
Paulo, ele nos responderá através da doutrina da justificação pela fé. Queridos, não existe informação mais importante na Bíblia do que esta. A igreja cai ou permanece de pé por causa desta doutrina. Ela é a espinha dorsal de todas as doutrinas bíblicas. Por isso, nós podemos dizer que essa doutrina, ela é a boa notícia de Deus para a humanidade. O reformador João Calvino, ele disse que não existe nas Escrituras passagens mais excelentes para expressar a grande eficácia e a virtude admirável da justiça de Deus do que esta que nós estamos considerando nesta noite. Porque essa porção da carta aos Romanos, irmãos, trata da verdade da justificação pela fé. A justificação, irmãos, não é uma verdade secundária à fé. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, infelizmente, muitos evangélicos têm dificuldade em explicar o que é a justificação pela fé. Veja, no dia 31 de outubro, nós comemoramos 507 anos da Reforma Protestante. E, irmãos, esta doutrina foi a mais enfatizada de todas. É claro que o solo de glória é a base, mas veja, como é que Deus justifica, como é que Deus salva o pecador. E Paulo então responde, através da justificação pela fé. É uma doutrina por demais importante, mas infelizmente muitos evangélicos brasileiros têm dificuldade, irmãos, em responder quando são indagados sobre dar uma pequena definição dessa bendita doutrina. Agostinho de Hipona, ele escreveu o seguinte sobre a justificação pela fé. Ele disse assim: este artigo é a cidadela e o principal baluarte de toda a doutrina da religião cristã. Se esta doutrina permanecer intacta, todas as idolatrias, superstições e corrupções que houver em todas as demais doutrinas por si mesmas se destruirão. Então, essa doutrina, irmãos, é um dos solas da Reforma Protestante. É justamente, irmãos, a doutrina que trouxe o impulsionamento para que Martinho Lutero, ele pudesse não se preocupar com sua própria vida, mas se preocupar com a glória de Deus. Foi justamente a descoberta dessa doutrina, quando ele leu Romanos capítulo 1, especificamente a partir do versículo 16 e 17, quando ele entendeu que o pecador, ele é justificado pela fé. Isso está ratificado lá em Abacuque capítulo 2, versículo 14. Isso já havia sido anunciado desde os profetas do Antigo Testamento. Então, essa doutrina impulsionou Martinho Lutero para que, então, ele pudesse ir até a igreja de Wittenberg, na Alemanha, e afixar nas portas dessa igreja as suas 95 teses. E dali por diante, irmãos, a reforma, ela se desencadeou por toda a Europa, principalmente pelos Países Baixos, e depois nós sabemos do resultado dessa investida, dessa empreitada tão abençoada do reformador Martinho Lutero. Depois, João Calvino, em Genebra, depois outros, como John Knox, outros se levantaram para defender a mesma doutrina bíblica, e assim a reforma protestante se fortaleceu. Irmãos, é sobre esta boa notícia, a justificação, que nós falaremos essa noite. Então eu queria observar um primeiro ponto com vocês, é que a justificação é a manifestação da justiça de Deus
ao mundo perdido. Isso está muito claro aí quando você olha para o versículo 21. A justiça de Deus, irmãos, se manifestou aos homens e os encontrou de que maneira? Em densas trevas universais. O estado espiritual da humanidade é terrível. O próprio Paulo, ele diz no capítulo 3, no início do capítulo 3, a partir do versículo 9, não há justo nenhum sequer. Nenhum sequer. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Irmãos, Deus, Ele é justo e Ele não tolera o mal. O pecado é trevas e Deus é luz. O pecado é sujo e Deus é santo. O pecado é maligno e Deus é benigno. O pecado separa o homem de Deus. Então, veja, a tese de Paulo é a seguinte: por si mesmo, esse homem que se encontra nessa situação de depravação, de separação de Deus, ele não pode aproximar-se do Deus Santo, nem mesmo ele pode cumprir as exigências da sua lei, por seus esforços. O homem, ele não consegue satisfazer as demandas da justiça divina. Assim, esse homem pecador está sem esperança, está condenado. Porque eu sei que alguém pode dizer assim: ah, mas eu nunca roubei, eu nunca matei, eu guardo, não é, exteriormente os 10 mandamentos. Não guarda não guarda. Talvez exteriormente, como o jovem rico. Quem não lembra daquele rapaz, daquele moço que disse a Jesus que desde a sua eternidade ele aprendeu a guardar os 10 mandamentos. Aí Jesus então confronta aquele jovem rico, dizendo para ele assim: olha, vende tudo que tens, dá aos pobres, então você deve me seguir depois dessa ação. O que é que ele fez? Ele ficou muito triste, porque ele possuía muitas riquezas, e isso demonstrava que o coração daquele homem estava nas riquezas. O Deus daquele homem não era o Deus de Israel, era as suas posses. Então ele quebrava o primeiro mandamento, que diz: não terás outro Deus além de mim. Não há, irmãos, não há nenhum ser humano que possa cumprir perfeitamente a lei de Deus, porque internamente nós quebramos a lei. Você pode dizer: eu nunca fiz coisas detestáveis aos olhos dos homens, mas no coração você faz, porque o próprio Jesus diz que é do coração do homem que procede os maus desígnios: prostituição, adultério, lascívia. Tudo que é ruim vem do coração do ser humano. As nossas intenções, irmãos, nos condenam. Não somente a nossa natureza caída, mas o que está dentro do nosso coração. Paulo diz que a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que mudaram a verdade de Deus por injustiça. Veja, essa justiça retributiva é uma justiça que pune, mas na cruz nos foi revelado outra justiça. Sim, Jesus, ele foi punido por nossa causa, como nós veremos, mas na cruz Deus manifesta a sua justiça ao mundo, trazendo luz, trazendo esperança. Irmãos, a justiça de Deus não se refere, como eu acabei de falar, à justiça retributiva, o que um homem merece receber por causa dos seus pecados. Justiça retributiva está relacionada à imposição de castigo, mas essa justiça que nós estamos aqui tratando nessa noite, é justamente a que nós encontramos nas boas novas do Evangelho, como está descrito aqui no capítulo 1, por favor, observem aí.
Versículo 16 do capítulo 1, Paulo diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Depois ele fala da justiça retributiva no versículo 18, mas aqui nos versículos 16, 17, ele está falando dessa justiça que se manifesta nas boas novas do evangelho. Irmãos queridos, o Deus triuno decidiu libertar o homem do maior mal e colocá-lo na posse do maior bem. Essa verdade excede todo o nosso entendimento. Não há como escrutar, nem os próprios anjos entendem. Como Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 12, nem os anjos entendem. É o mais glorioso paradoxo que se poderia imaginar. Deus, em vez de sentenciar o pecador ao castigo eterno, providenciou-lhe um meio de salvação em Cristo. Agora observe, olhe para o texto aí, do capítulo 3 de Romanos. A justiça de Deus se manifestou sem lei, a parte da lei, sem sacrificar a sua justiça e sem pôr de lado as exigências da sua lei. Essa justiça entrou em vigor, a parte da lei, o que significa que ela não era e nem pode ser obtida pela obediência humana à lei de Deus. É como o teólogo William Hendricks afirmou: era e é uma justiça a parte das obras da lei, que é manifestada na mensagem do Evangelho. Irmãos, a justiça de Deus, ela tinha sido testemunhada desde o Antigo Testamento. Essa verdade que Paulo estava anunciando aqui não era uma doutrina nova, porque os profetas, os patriarcas, eles falaram sobre essa doutrina. Porque na época de Paulo, para alguns o que ele estava falando aqui era uma nova doutrina, algo jamais ouvido por alguns dos seus leitores, críticos. Mas veja, ele está falando aqui de uma justiça, irmãos, que foi atestada pela lei de Moisés e pelos próprios profetas. Como eu acabei de citar agora há pouco, o texto lá de Romanos, capítulo 1, 16 a 17, foi tirado aqui de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eu falei 14, né? Mas foi no versículo 4, Abacuque 2, 4. E certamente ele tinha em mente outros textos do Antigo Testamento, como ele vai citar mais à frente no capítulo 4, o Salmo 32, versículo 1 e 2, quando o próprio Paulo diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Veja, Paulo está citando o Salmo 32. Paulo citou Abacuque, capítulo 2. Então, não é algo novo que Paulo está tratando aqui. Não é uma doutrina que Paulo criou. Porque eu sei, irmãos, que, infelizmente, hoje, muitas pessoas, e eu digo aqui, muitas pessoas, me referindo justamente aos católicos e outros que frequentam religiões heréticas. Veja, a Igreja Católica, ela continua com a mesma tese, que a salvação do homem é obtida por meio da observância da lei, ou seja, por meio das boas obras e por meio da fé em Jesus. O que é que nos separa dos católicos? Por que é que nós não chamamos os católicos de nossos irmãos? É justamente, irmãos, essa tese do catolicismo romano, que o homem é justificado por obras e por fé
Só que a Bíblia não trata, irmãos, esse assunto, como eles ensinam. A Bíblia é clara, é taxativa. Romanos é uma carta que declara a verdade de que o homem é justificado independentemente das suas boas obras. Eu sei que os católicos romanos vão citar Tiago, quando Tiago diz que o homem ele é justificado por obras. Só que nós temos que fazer uma diferenciação das duas cartas. Paulo, quando escreve Romanos, ele escreve justamente para tratar da salvação, do que Deus ele faz pelo homem. Quando Tiago escreve sua epístola, sua carta, Tiago não está tratando ali especificamente do que Paulo trata em Romanos. Tiago escreve para uma igreja que estava dispersa, sendo perseguida, e muitos judeus cristãos estavam dando mau testemunho. Então Tiago diz: olha, como é que você, que diz que é um cristão verdadeiro, e não demonstra, através da sua vida, através das suas obras, o que você é, você está maculando o Evangelho, a sua fé é morta. Ou seja, então Tiago está dizendo, na sua carta, ele está tratando do testemunho, da vida. Ou seja, Paulo diz como o homem é justificado diante de Deus, pela fé somente. E Tiago diz como o homem é justificado diante dos outros homens, diante das pessoas. Como é que as pessoas vão saber que você é crente, que é um cristão verdadeiro? É por meio do que você fala? Não, é por meio do que você faz. Então, nós temos uma diferenciação aqui dessas duas cartas, propósitos diferentes. Então, isso é uma explicação cabível, não é, que vai destronar essa tese dos católicos romanos, quando eles dizem que o homem é justificado por obras e pela fé. A Bíblia não ensina esse tipo de doutrina. A Bíblia ensina que o homem é justificado independentemente das suas obras, justificado pela fé. Veja, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Eu pergunto para você nessa noite: você continua a se vangloriar da sua justiça? Você se vangloria do que você faz diante de Deus? Irmãos, eu estou fazendo essa pergunta. Talvez você diga: mas pastor, nós somos protestantes, nós somos evangélicos, nós fazemos parte de uma igreja herdeira da reforma protestante. Irmãos, como é necessário fazer essa pergunta? Porque muitas vezes nós estamos na igreja e nós estamos assegurados na nossa própria justiça, pensando que vai ser a nossa própria justiça que nos colocará no céu. Muitas vezes isso pode acontecer com um líder. Muitas vezes o pastor, um presbítero ou um diácono pode imaginar que é o seu ofício, é como ele realiza o seu serviço na igreja que irá justificá-lo. Muitas vezes os próprios membros acham que é o que eles fazem uns para com os outros, é o serviço que eles prestam na igreja, dentro da sociedade interna, ou em qualquer outra atividade, ou o crente, não é? Imagina que ele, por ser um bom pai, é isso que vai levá-lo para o céu, ou uma crente pensando que ela é uma boa mãe, vai conduzi-la para o céu, através das suas boas ações. Irmãos, vocês têm que entender que existem pessoas na igreja que ainda estão com esse tipo de raciocínio. Por isso que eu estou perguntando para vocês: você continua a se vangloriar da sua própria justiça? Se esse é o caso, o seu caso, então talvez você nunca tenha sido salvo pela graça de Deus. Ele só pode nos salvar quando nos calamos diante dele como pecadores. A lei nos cala. A lei diz: você é um pecador miserável. O seu destino é a perdição eterna. Porque, irmãos, enquanto estivermos nos defendendo
enquanto estivermos louvando nossos esforços, nós não poderemos ser salvos pela graça. A graça ainda não operou na nossa vida. Você compreende isso? Veja como essa indagação que eu estou fazendo para vocês é importante. Nós não devemos confiar no que nós fazemos, no que nós somos. Confiamos na graça. Confiamos no que Cristo Ele fez por nós. Somente isso. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. A justificação só é possível mediante a fé em Jesus. Versículos 22 a 23. Veja, no Antigo Testamento, a crença naquele que Deus enviaria para redimir o seu povo é caracterizado em vários textos. Por exemplo, Gênesis 3,15. Gênesis 3,15, nós temos ali Deus sentenciando, pronunciando palavras de sentenças contra a serpente, dizendo que o descendente da mulher seria ferido por ela no calcanhar, porém o descendente da mulher esmagaria a sua cabeça. Nós temos aí o que muitos teólogos chamam de o proto-evangelho, o evangelho em miniatura, já sendo proclamado lá no Éden. A promessa do descendente da mulher. Então, foi isso que aconteceu na cruz. Jesus foi ferido na cruz, mas na cruz, Jesus, Ele esmagou, feriu mortalmente Satanás. Meus irmãos, e vários outros textos que nós poderíamos mencionar aqui, eles enfatizam essa mesma verdade. Olha, depois você lê Isaías 7, 14 a 16, depois você pare um pouquinho para ler Isaías 53, é um texto tão nítido, que fala do servo sofredor, do sacrifício que Jesus realizaria em prol dos pecadores. Olhe para o que aconteceu com Abraão. Lembra quando Abraão, ele teve aquela experiência gloriosa, quando ele foi sacrificar o seu filho, e naquele momento ali, com o cutelo levantado para ferir Isaque, o Senhor diz, o anjo do Senhor aparece e diz, olha, não fazem mal a esse rapaz. E naquele mesmo instante, Deus providencia o sacrifício. Nos arbustos há um animal para ser sacrificado no lugar daquele rapaz. Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, eu não quero o sacrifício do seu filho, eu irei sacrificar o meu filho no lugar de Isaque, eu sacrificarei o meu filho no seu lugar, eu sacrificarei o meu filho no lugar de todos aqueles que eu escolhi antes da fundação do mundo. Queridos irmãos, a única maneira de alguém se apropriar da justiça de Deus é crendo em Jesus. Abraão creu. Veja, Abraão creu não somente nesse dia, mas desde o capítulo 12, Abraão creu. Antes de Abraão ser circuncidado, ele havia crido na promessa de Deus. Paulo diz que é para todos e sobre todos os que creem. Irmãos, crer é estar persuadido de que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento, é crer que Ele é o único Salvador, o único que pode conduzir o homem a Deus. Crer é estar persuadido que Jesus é o único caminho. Crer é confessar Jesus como Senhor e Salvador. E existem 3 elementos, irmãos, que acompanham essa crença: conhecimento, aceitação e confiança. A verdadeira fé em Jesus envolve a pessoa como um todo, envolve a sua mente, envolve as suas emoções, envolve a sua vontade. Nós podemos dizer que a fé salvífica é todo o meu ser aceitando tudo de Cristo. Assim nós concluímos que a fé não pode ser separada do compromisso. Meus irmãos, crer é receber a mensagem do Evangelho como sendo a única mensagem de salvação. Por isso Paulo afirma que para quem crê não há distinção. Não importa quem você é, rico, pobre, branco, negro, grande, pequeno, brasileiros, americanos, japoneses.
italianos, jovens ou velho, homem ou mulher, uma pessoa culta ou inculta, seja judia ou gentia, todos pecaram, Paulo diz, e carecem da glória de Deus. Deixe-me fazer uma citação aqui, meus irmãos, que John Stott, usando as palavras de H. Muller, ele faz em um dos seus comentários. Ele diz assim: a prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus, mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume da montanha. No entanto, você está tão impossibilitado quanto eles de encostar as mãos nas estrelas. Ou seja, a nossa situação, a situação da humanidade, ela é igual para todos. Todos estão nessa situação. Ninguém pode se aproximar de Deus, a não ser que seja pela cruz. Meus irmãos, Paulo diz, porque todos pecaram e são afastados da glória, da presença de Deus. Esse afastamento se dá por causa do pecado. Como foi dito aqui, o presbítero Isaías, ele falou sobre essa questão de entendermos o quanto nós somos pecadores. O quanto o homem, o ser humano está distante de Deus. Esse afastamento se dá porque todos possuem um monstro dentro de si, que é a natureza pecaminosa herdada de Adão, que é terminantemente inimiga de Deus e de todo que se relaciona com Ele. Esse afastamento, irmão, se dá por causa também da nossa situação de morte espiritual. A morte espiritual torna o homem cego, mentalmente entenebrecido, surdo, com sua vontade escravizada pelo mundo, por Satanás, por sua própria carne. A única maneira de sair dessa situação é crendo. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. A justificação não pode ser comprada, ela é gratuita. Versículo 24. A justificação é gratuita porque é um fruto da graça de Deus. Paulo diz, por sua graça. Graça é o favor eterno e totalmente gratuito de Deus, manifestado na concessão de bênçãos espirituais e eternas às criaturas culpadas e indignas. Irmãos, a graça é a concessão de favores a quem não tem mérito próprio e pelos quais não se exige compensação alguma. A graça, irmãos, é um dom sobrenatural que Deus concede ao pecador como meio de salvação. A graça, queridos irmãos, não encontra homens aptos para a salvação. A graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos para recebê-la. Palavras de Agostinho. Em sua graça, Deus, Ele trata o homem, embora este seja culpado, como se nunca tivesse pecado. Aí você diz, pastor, de onde é que o senhor está tirando esse conceito? Daqui de Romanos. Mas eu quero que você olhe para o Antigo Testamento também. Vá para Isaías 55. Esse conceito é encontrado em todo o Antigo Testamento, particularmente em Isaías 55, de 1 a 3. Eu queria ler com vocês. Acompanhe aí na Bíblia de vocês a leitura. Diz assim, Isaías 55, de 1 a 3. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão,
e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Aleluia! Isso é graça. Você desfruta das bênçãos espirituais por meio da graça. Você não fez por onde para receber essas bênçãos. Alguém fez isso por você. Alguém fez isso no seu lugar. Isso nos leva ao nosso quarto ponto. A justificação, irmãos, é mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Versículos 24 a 26. Veja o que Paulo diz. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Queridos irmãos, redenção significa uma libertação efetuada por meio de um resgate. O apóstolo Paulo, escrevendo também aos Gálatas, ele diz o seguinte, Gálatas 3,13, escutem o que ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aí você vai para Mateus 20, 28, Jesus ele afirma, Jesus, ele diz que deu sua vida em resgate por muitos. Aí você vai para 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele afirma, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Efésios 1:7, Paulo ele também diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Redenção significa que em Cristo Deus resgata o homem da maldição da lei e da escravidão do pecado, porque ele foi a pessoa, Jesus, a quem Deus o Pai propôs no seu sangue como propiciação pelos nossos pecados. Deus, ele designou Jesus para ser propiciação. Grave bem essa palavra. Jesus é a nossa propiciação. E esta propiciação foi pelo seu sangue, capaz de remover todo e qualquer pecado. Essa palavrinha, propiciação, hilasterion, seria essa palavra no grego, trata-se, irmãos, de um termo técnico do Antigo Testamento, para falar sobre o que acontecia ali no templo, quando eram feitos sacrifícios. O sacrifício era feito, o sangue daquele animal era derramado sobre a tampa da arca, a tampa que cobria a arca, que fechava a arca, é chamada de propiciatório. Dentro da arca havia as 2 tábuas, contendo ali os 10 mandamentos, e o que fechava essa arca, aquela caixa que guardava a lei, era a tampa, então, chamada de propiciatório. Então veja só o significado profundo dessa palavra. Para que o povo fosse perdoado, o sangue deveria ser derramado sobre o propiciatório. Essa oferta era feita para que a ira de Deus fosse aplacada. A propiciação, então, refere-se, meus irmãos, ao cumprimento da santa lei de Deus. Se alguém pecou, essa pessoa precisa morrer. Nós estamos falando da satisfação de todos os requisitos justos da lei. E é assim que Deus
perdoa gratuitamente os que creem em Jesus. Quando Jesus, Ele mesmo, derrama o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, a melhor ilustração dessa verdade é em Levítico 16. Nós temos ali a celebração do dia da expiação. Nessa ocasião, veja só, 2 bodes. E aqui eu estou trazendo a interpretação correta, porque a igreja adventista, ela tem uma interpretação equivocada desse texto aqui. Ela fala do bode Azazel, o bode emissário que vai para o deserto. A igreja adventista acredita que o bode Azazel era uma referência a Satanás. Está totalmente equivocado. Esses 2 bodes aqui, de Levítico 16, é uma referência ao sacrifício de Jesus Cristo. Então veja só, no dia da expiação, nessa ocasião, então 2 bodes eram apresentados no altar. E um deles era escolhido como sacrifício. O bode era abatido e o seu sangue era levado para o Santo dos Santos e aspergido sobre o propiciatório. Como eu falei, a cobertura de ouro da Arca da Aliança. Então o sangue aspergido sobre a arca cobria simbolicamente aquelas 2 tábuas da lei dentro da arca. O sangue derramado então satisfazia temporariamente os requisitos justos do Deus Santo, temporariamente, porque o sangue de um animal não pode trazer perdão, por isso que era temporário. Então em seguida o sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça de outro bode e confessava os pecados do povo sobre ele. Então esse bode, chamado bode emissário, era solto no deserto, onde simbolicamente, ele levava para longe os pecados do povo. Como o Salmo 103, 12 diz, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. 2 animais que simbolizavam o sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício bendito do nosso Senhor. Irmãos, no Antigo Testamento, o sangue dos animais, como eu falei, não tinha poder de remover o pecado. Podia apenas cobri-lo temporariamente, até que o verdadeiro sacrifício ele viesse. Até que Jesus Cristo fizesse, de fato, o sacrifício para que nós fôssemos perdoados, para que a salvação fosse consumada. Irmãos, por isso que Paulo diz, Deus tinha em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, provando assim que Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Veja, meus irmãos, prestem bem atenção, Deus é justo e justificador, porque na sua tolerância, na sua paciência, Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, Deus não foi injusto quando não puniu ou ignorou temporariamente os pecados cometidos por seu povo nos dias antigos, da antiga aliança. Ou seja, como é que o povo, os crentes do Antigo Testamento, aqui eu vou mencionar alguns crentes, como é que Abraão, ele foi salvo? Como é que Davi foi salvo? Como é que Moisés, Arão, como é que os profetas e todos aqueles que confiaram em Deus, como é que eles foram salvos? Porque, meus irmãos, essa indagação que eu estou fazendo para vocês foi a mesma que os anjos fizeram. Apocalipse capítulo 12 fala sobre Satanás sendo o acusador daqueles que no Antigo Testamento morreram e foram levados para o paraíso. Imagine, os anjos não entendiam o plano de Deus. Eles eram mensageiros da mensagem de Deus, mas eles não entendiam. Então imagine, Satanás, que tinha acesso até o céu ainda, a queda de Satanás mesmo, a queda física, acontece quando Jesus ele é assunto ao céu, e assim Satanás o nosso acusador é desbancado, ele cai, ele não tem mais acesso ao céu, mas até então ele tinha acesso ao céu para acusar os nossos irmãos. Imagine Satanás chegando na presença de Deus e dizendo: mas Deus santo, temível, como é que o Senhor permite que Abraão esteja no paraíso?
Veja o que Abraão cometeu. Senhor Deus Santo, como é que o Senhor permite que Davi, que adulterou, que assassinou, que tem sangue em suas mãos, como é que ele pode permanecer no paraíso? Deus Santo, como é que o Senhor permite que a Raabe, a prostituta, permaneça no paraíso? Deus tolerou, temporariamente, porque Deus sabia o que estava fazendo. Porque, meus irmãos, todos esses crentes que morreram no passado e foram para o paraíso, que estão lá até hoje, aguardando a ressurreição de Cristo, todos eles foram salvos porque confiaram em Jesus. E Jesus, Ele morreu justamente para perdoar os pecados de todos esses crentes que confiaram, não em suas próprias obras. Abraão não confiou nas suas próprias obras, Davi não confiou nas suas próprias obras, Moisés não confiou nas suas próprias obras, Adão e Eva não confiaram nas suas próprias obras. Eles confiaram no descendente, eles confiaram no Messias prometido de Israel, eles confiaram naquele cordeiro que seria sacrificado no futuro pelos pecados deles, pelos nossos pecados. Veja, por isso que Paulo diz, para que Deus então seja conhecido como justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando o Filho de Deus sofreu e morreu, Ele expiou os pecados de todos os que o aceitaram, ou iriam aceitá-lo, por meio da fé viva. Meus irmãos, os méritos da cruz estendem-se tanto para trás como para frente. Deus, Ele não deixa os pecados impunes, mas Ele os colocou sobre o servo sofredor. Ele moeu o seu Filho na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, porque Deus tinha que satisfazer as exigências santas da sua lei, e o meio de se fazer isso era punindo o transgressor, o homem. Então Cristo vem como substituto do pecador, sofre a penalidade do pecador, sofre a penalidade em seu lugar e concretiza a redenção e a expiação dos pecados. Por isso, meus irmãos, nós podemos definir a justificação como sendo o tornar-se justo diante de Deus. Isto é, uma questão de imputação. Deus imputa a justiça de Cristo ao pecador. Tudo que Deus faz, irmãos, é perfeito. Tudo que Deus faz é coerente com a sua santa lei. Por isso que a fé em Jesus Cristo é o único caminho, é a única maneira de experimentarmos o quanto Deus é justo e justificador. João Calvino, ele escreveu o seguinte, ele disse assim: justificado pela fé é aquele que, excluído da justiça das obras, agarra-se à justiça de Cristo através da fé. E vestido com essa justiça, ele aparece na vista de Deus, não como pecador, mas como um homem justo. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Nós somos apresentados assim diante de Deus, justos por causa de Jesus. Vejam os versículos finais aí, versículo 27 a 31. Eu quero fazer uma paráfrase aqui desse versículo. Paulo diz, então, depois dessa argumentação: temos algum motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base de sua fé e também aceitará os não judeus, nós, por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, Paulo diz, afirmamos que a lei tem valor, no sentido de nos revelar os pecados e de nos conduzir até Cristo. A lei, assim como apresentada ali, de maneira figurativa por meio de Moisés. Moisés representava a lei.
Moisés, ele não pôde conduzir o povo até Canaã, a terra prometida, mas Deus levantou um para conduzir o seu povo. Deus levantou Josué. Até o nome de Josué é muito parecido com o nome de Jesus. Josué é um tipo de Cristo, ele tipifica Cristo. Moisés representa a lei. A lei, ela não pode conduzir você para o céu. A lei apenas aponta e diz: aquele pode te conduzir para o céu. Josué levou o povo para Canaã. Somente Jesus pode conduzir cada crente para o céu. Somente Ele, somente o Senhor Jesus. Irmãos, a doutrina da justificação pela fé, ela não é contrária à lei, pois confirma a lei. Ao concretizar o plano de salvação, Deus obedeceu a sua própria lei. Deus cumpriu a sua própria lei, as exigências da sua própria lei. Com a sua vida e morte, Jesus cumpriu inteiramente os requisitos da lei. Deus não tem dois caminhos que conduzem à salvação, meus irmãos. Um para os judeus e outro para os gentios. Não. O caminho de Deus é Cristo. É por isso que nós entendemos que o Israel que nós temos hoje, na Palestina, não é o povo de Deus. Não é o povo, não é a igreja de Deus. Deus está salvando muitos judeus, muitos palestinos. Veja, claro que há os resquícios da bênção de Deus sobre a nação em si, mas eles não são povo de Deus. O povo de Deus é a igreja. Se um judeu se converter a Cristo, sim, ele faz parte do povo de Deus. Mas se esse judeu permanecer incrédulo, ele perecerá por toda a eternidade. Ele pode ter o sangue de Abraão nas suas veias, mas não é carne e sangue que herda o reino de Deus. João Batista disse para os fariseus que vieram observar o seu ministério, criticar o seu ministério, ele disse: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês acham que por serem descendentes de Abraão, vocês vão escapar do juízo de Deus? Claro que não. Raça de víboras, produzir frutos dignos de arrependimento. Vocês precisam crer para ser salvo. Um judeu precisa crer em Jesus Cristo para ser salvo, para fazer parte do povo de Deus. Então, quando esse pecador, seja ele judeu, seja ele um brasileiro, quando ele crê em Jesus, ele é justificado pela fé. E ele não pode se gabar de sua fé, mas ele pode gloriar-se em seu bendito e maravilhoso Salvador. Paulo disse: se eu tiver de me gloriar, não me gloriarei nas minhas próprias obras, me gloriarei na cruz de Cristo. É nela que nós devemos nos gloriar, meus irmãos. Já concluindo, eu quero só fazer algumas considerações aqui, meus irmãos. Lembrem-se, por favor, a justificação é o ato de Deus pelo qual declara o pecador que crê como sendo justo em Cristo, com base na obra consumada de Cristo na cruz. A justificação, veja, é um ato, não é um processo. Não há níveis de justificação. Todo que crê encontra-se na mesma posição, justificada diante de Deus. Além disso, a justificação é realizada por Deus, não pelo homem. Como nós enfatizamos aqui, nenhum pecador é capaz de justificar-se diante de Deus. O mais importante, porém, é que a justificação não significa que Deus nos torna justos, mas que Ele nos declara justos. Deus declara você justo. Por isso que a justificação, irmãos, é uma questão legal. Deus coloca a justiça de Cristo em nosso registro, no lugar dos seus pecados, no lugar da sua gorda conta de pecados, na sua lista extensa de pecados. O Senhor Deus, Ele coloca a justiça de Cristo. Ele muda o nosso registro.
Por isso que a justiça é uma imputação. Ele imputa o que Cristo fez a nós. Por isso que nós somos declarados justos diante de Deus. Agora é importante não confundir justificação com santificação, irmãos. Porque a santificação é o processo pelo qual Deus torna o cristão cada vez mais semelhante a Cristo. A santificação pode mudar a cada dia, enquanto a justificação não muda. Porque nós progredimos na santificação ou podemos regredir. É verdade. Deixe de orar, deixe de ler a Bíblia. Você vai ter uma regressão espiritual. Você vai regredir espiritualmente. Você vai deixar de crescer. Então, a santificação, ela pode mudar a cada dia. Mas a justificação nunca muda. Porque quando o pecador crê em Jesus Cristo, Deus o declara justo. E essa declaração jamais será revogada, irmãos. Jamais será revogada. Deus nos vê e nos trata como se jamais tivéssemos pecado. E aqui, irmãos, nós temos 3 implicações importantes sobre essa doutrina. Primeiro, essa doutrina nos humilha os pecadores e exclui a vanglória. Segundo, essa doutrina une os crentes e exclui a discriminação. Terceiro, ela confirma a lei e exclui o antinomianismo. Meus irmãos, devemos nos apropriar dessa boa notícia. Sabe por quê? Porque em nenhuma religião nós podemos encontrar o que nós encontramos na mensagem do Evangelho. Deus tornando justo de uma maneira gratuita por meio do sacrifício de Cristo, pecadores. Você, eu, pecadores indignos e merecedores do amor de Deus. E o meio de alcançar isto é quando Ele nos dá a fé. E aí então nós cremos e somos salvos. Eu não sei se você ainda se emociona quando você escuta essa verdade, mas você deveria se emocionar. Porque, meus irmãos, essa é uma verdade que deve nortear toda a nossa vida cristã. Toda a nossa vida cristã está baseada nessa verdade. E isso deveria nos conduzir a uma vida de humildade. Isso deveria nos conduzir a uma vida de gratidão a esse amoroso e justo Deus. Por isso eu pergunto para você nessa noite, também para aqueles que estão nos acompanhando pela internet, quantos dos que estão aqui já se apropriaram pela fé dessa verdade em suas vidas? Você vive a graça de Deus? A graça de Deus é real na sua vida? Você tem a plena convicção de que é justo diante de Deus mediante o sacrifício de Cristo? Você tem a plena convicção de que foi alcançado por tão grande e merecida graça? Você tem essa certeza? Você sente isso no seu coração? Você percebe isso na sua vida? Se aproprie dessa verdade. Viva essa verdade. Mas não somente isso. Anuncie essa verdade. A boa nova que nós devemos anunciar ao mundo está baseada nessa doutrina, meus irmãos. Em toda e qualquer oportunidade que você tiver, anuncie o que Cristo fez. Esse evangelho ele deve ser pregado em nossa casa. Esse evangelho deve ser pregado no nosso trabalho. Esse evangelho deve ser pregado na escola. Você deve pregar esse evangelho para os seus amigos, para os seus vizinhos. Enfim, devemos pregar esse evangelho a todos que nós encontrarmos pelo caminho. É assim, meus irmãos, que nós devemos encarar essa bendita doutrina. Amar essa doutrina, viver essa doutrina e anunciar essa doutrina. Sabe por quê? Porque o mundo carece. Há muitas pessoas dentro da igreja que carecem de ouvir essa doutrina. Eu me preocupo muito, irmãos. Eu me preocupo muito. Porque existem muitos crentes que ainda têm aquele linguajar, aquele ranço católico romano, que diz assim, quando você pergunta: meu irmão, minha irmã, você tem certeza se morrer hoje que você vai para o céu?
Você tem certeza? Ela diz assim: eu estou fazendo por onde? Como assim? Você está fazendo por onde? Cristo já fez. Se aproprie dessa verdade. Ele já fez por você o que você nunca poderia fazer por você mesmo. Creia nisso. Viva isso. E proclame isso. Em nome de Jesus. Amém.